Vamos falar agora sobre problemas no condomínio? Ai, gente, eu tô com uns Ai. probleminha pra poder pendente lá no meu Bem, condomínio, hein? O doutor Issei, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado Muito pelo convite. obrigada. Doutor, Prazer, muito obrigado pelo obrigado. carinho. Por Pode gentileza, sentar, por pode favor. sentar. Fica muito à vontade aqui na nossa casa. Doutor, vou ver se eu falo certo. Issei Yuki, isso. Yuki é japonês? Japonês legítimo. Sério? Mas legítimo. você nem tem muito olhinho puxado? Minha mãe é brasileira. Meu pai é do Ah. Japão mesmo e a minha mãe é brasileira, saiu isso aqui. Que esteve no legal! Japão? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Ainda não. Olha, que bacana. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os mitos e verdades, né, dos problemas no condomínio. Quem mora, principalmente em apartamento, hoje tem bastante... Você mora, né, Rê? Hoje tem bastante condomínio de casa também. Verdade. Eu moro em condomínio de casa e às vezes sai... Olha, cada Cada uma. coisa, Sim. viu, doutor? Agora eu quero saber, a primeira pergunta aqui já é ótima. É possível expulsar o morador do condomínio? É possível, mas não é tão simples assim, né? A propriedade, o proprietário jamais vai perder. Agora, se ele for um problemático contumaz e tiver várias reclamações, várias anotações no livro, com certeza você consegue retirá-lo do condomínio, através daquela velha açãozinha de condômino antissocial. Se eu não estou errada numa informação que eu me lembro, parece que a Sasha, quando morava em Nova York, teve vários problemas com Sério? condôminos por conta de barulho, de festas. E eu acredito que, se eu não me engano, foi convidada a se retirar lá do condomínio que ela estava. Você vê, uma coisa que é fora do país, Fora do país. também, e lá acho que é pior até, né? Essa questão do barulho em si, você tem que analisar primeiro o regulamento interno, né? Quais são os horários permitidos e além do regulamento interno, a lei estadual com relação aqui em São Paulo tem o PSIL, então tem os horários e os decibéis permitidos. Com relação a isso, assim, se ultrapassar os limites e os horários e for reiteradas as reclamações, você consegue alguma coisa assim nesse sentido. Entendi. Doutor, eu sempre morei, eu estava conversando com a Bárbara, que eu sempre morei em apartamento, nunca morei em casa. Sim, E toda vez que eu morava em apartamento, sempre foi em condomínio de prédios. sim. Mas eu nunca participei de reunião de condôminos. Esse é um problema. A gente pode dar piti, aqui se fala piti. Pitaco. Pitaco, você É. fala. A gente pode se meter, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Como que a gente diz? Eu tenho medo de chegar numa reunião de condomínio e eu falo assim, você nunca veio para reunião de condomínio e você quer falar o quê? apitar o quê? Um ponto básico. Você era como locatário ou como proprietário? Proprietário, sempre. Proprietário, você tem direito a participar e tem direito a voto e voz nas assembleias. E como você falou, você nunca desceu. Aí está o erro. As pessoas normalmente elas não descem para participar das assembleias, né, do condomínio e participar das pautas que estão lá. E depois que passa a assembleia, aí sim vão lá. Poxa, mas eu quero que faça isso, quero que faça aquilo. Vocês não fazem isso, não fazem... O local para aprovar ou reprovar alguma coisa é na assembleia. Esse é o Então, momento. então eu preciso participar mais para poder, mais para frente, eu não Sim. sei se eu digo a palavra, não é moral. Opinar, né? Você... Eu posso opinar. Sim. Eu preciso Sim. participar mais. Sim, precisa participar. Poder Eu acho que é um chegar- dever do condômino participar, não é uma obrigação, né? Mas assim, primeiro é um dever para você ter direito a depois se posicionar e reclamar alguma coisa sobre o seu condomínio. Porque normalmente as pessoas não descem nas assembleias, não participam das assembleias e se acham no direito, depois que foi feita a votação, dão os pitacos que nem você falou, né? Aí já passou, né? É bem complicado, né? Tem tanta coisa, né, que envolve você morar num condomínio, porque ali você está dividindo a sua casa Sim. com mais um monte de pessoas ali, né? Mas também tem os condomínios de casa, que hoje Sim. tem crescido muito aqui em São Paulo, principalmente por conta da segurança, né? As pessoas hoje têm, né, medo de morar em casa de rua, né, que a gente chama, mas também essas regras servem para dentro desses condomínios também. Por exemplo, o barulho. Todos os lugares é até às 10. Isso é uma lei mesmo? Como é que é, doutor? Normalmente é a legislação que vai definir isso aí, mas além da legislação, você internamente você pode elaborar o seu regulamento interno, que vai atender às suas necessidades. Por isso que eu falo que cada regulamento interno tem que ser feito, mesmo depois de implantado o condomínio, novamente uma análise e um estudo para adequar esse regulamento interno às suas necessidades, que cada condomínio tem a sua necessidade. Desculpa. E agora, com relação ao que você falou também de condomínios
horizontais ou verticais, principalmente no interior tem muito isso, né, de condomínios horizontais. Na verdade, a gente precisa se ater a isso. Muitos, eles se intitulam condomínios, mas na verdade eles não são condomínios. Eles são loteamentos fechados ou associações, que é diferente de condomínio. Ah, é? Não é A só legislação porque tem uma é diferente. entrada bonita ali com um monte de casa que vai Isso, ser o condomínio. Porque o condomínio ele tem a sua convenção. Tá. E a Assembleia ela não tem uma convenção, ela tem um estatuto. É diferente. Entendi. Mas normalmente eles acabam fazendo da mesma forma, que não deveria, né? Mas é isso. E na hora, por exemplo, de escolher o síndico, né? Porque hoje tem muitos lugares que estão contratando síndicos de fora, terceirizando. Por quê? Tem muita briga, porque o fulano que é o síndico mora lá, então, é porque Aí tem começa a ter muitas regalias. regalias. E nananá. O que você sugere, né, nessa questão? É melhor um síndico terceirizado ou ainda assim é melhor um síndico que seja morador? Só uma coisinha assim. Hoje eu estou aqui como advogado mesmo e a minha profissão é advogado condominial. Mas eu estou síndico também no meu condomínio. Mas eu não sou o síndico profissional, é somente no meu condomínio que pediram para que eu fosse síndico, né? Ainda hoje, mais de 70%, eu imagino, ainda são síndicos orgânicos. O que são síndicos orgânicos? Os moradores. Está aumentando muito a sindicatura profissional, mas ainda é mais os orgânicos, né? O que acontece? As pessoas confundem um pouquinho que o síndico ele tem a obrigação de estar disponível 24 horas para o condomínio. E não é assim. Claro que se acontecer um imprevisto, uma emergência, claro que ele tem que estar disposto a comparecer no condomínio e dar o seu auxílio. Mas não é assim também o profissional, por exemplo. Mas você vai ficar aqui no condomínio de que horas a que horas? Não é assim. Ele vai ter que, claro, comparecer no condomínio 1, 2, 3 dias, de acordo com o que foi acertado entre eles. Outra coisa também que se confunde muito nos condomínios, que o síndico ele não é contratado, ele é eleito. Então, não tem que falar, nós vamos quebrar esse contrato, isso e aquilo. O síndico ou ele é destituído ou ele é eleito, não tem outra forma. Entendi. E geralmente o síndico, ele tem um salário, ele não paga o condomínio, como é que é? O síndico orgânico, que é o morador, ele pode ter a dispensa da cota condominial ou também pode receber alguma coisa. Isso depende tudo de aprovação, né, em assembleia ou está determinado na convenção do condomínio. Tudo depende, né? Agora, o síndico externo, que é o síndico profissional, ele vai receber sim e quando ele for se candidatar à eleição, ele já vai expor quanto que é o valor que ele quer receber. Entendi. Doutor, eu vou fazer uma queixa. Não para mim, né? Para o seu condomínio. Eu vou fazer uma queixa-crime agora, aqui ao vivo. Oh, meu Deus. É o seguinte, eu tenho um apartamento no Rio de Janeiro, meu mesmo, tá? E eu vou lá de vez em quando, lá no imóvel. E sempre quando eu vou, eu levo minha família e alguns irmãos da igreja, a gente faz um culto. Começa assim por volta de 8 horas da noite, vai até as 10 e pouca. Mas só que parece que já virou uma perseguição. Se não me engano, acho que é a terceira vez que, por exemplo, mal começou o culto, 8 horas da noite, no apartamento, olha que eu moro lá no Rio de Janeiro, no primeiro andar. O porteiro está interfonando, o vizinho está reclamando por causa do barulho. Mas, gente, quando for ver o horário, 8h25, eu tenho em memória até hoje. Não, vão continuar, né? E a gente fazendo aquela oração forte, alta e pisando. Sabe aqueles crentes pentecostal, né? É de praxe. Manto puro, Vamos lá, glória a Deus, e cantando alto. Aí daqui a pouco o porteiro está interfonando de novo. Eu falei, gente, que eu me recorde, o horário do silêncio é 10 horas, mas ainda são 8 e pouco. Eu gostaria de saber, o quê? É perseguição do vizinho? Ou é alguma coisa por causa da religião? É barulho? Me ajuda, me socorre. Você pode fazer isso? Depende. Mas ainda estou dentro do horário, doutor. É a palavrinha-chave do advogado, né? Depende, né? Como você falou, você faz dentro da sua unidade, né? O que você faz ou deixa de fazer dentro da sua unidade, respeitando, né, sempre o limite do próximo, você pode fazer. O que não pode, normalmente, e é determinado na convenção e no regulamento interno, normalmente eles não autorizam a utilizar o salão de festa, as áreas comuns para práticas religiosas. Dentro do seu mesmo, né? Dentro da minha casa. Então, mas mesmo dentro da sua unidade,
ela tem que respeitar os horários, o regulamento interno, você falou que você respeita o horário, mas mesmo dependendo do horário que você está fazendo uma festa ou um culto dentro da casa. E é sempre sábado. E também tem que atender o decibéis, o volume máximo. Ah, sério? Sim, sim. Ah, você tá falando sério? Tô falando sério. Não, mas não é tão, comigo não é tão doutor. baixinho assim. Ele Mas diminui. é sábado, 8 horas da noite. Então, depende do horário, o decibéis é um pouco menos, né, que você Aham. pode atingir, e durante até as 22 horas, por exemplo, é mais os decibéis, depende da região. Lá no Rio de Janeiro eu não vou saber te informar qual que é o limite, mas tem um limite, mesmo no Mas eu horário acho que pode ser permitido. uma questão, por exemplo, o diálogo. Mas é um bom E aí? senso, né? Isso. Chega lá, você Mas fala, é a terceira liga vez que a no mulher seu... fica... Mas você questionando. já chegou a conversar com ela? Ah, não, aí eu vou ficar estressado. Não, mas É. você recebeu alguma notificação, alguma multa, alguma Não, coisa? nenhuma multa, mas só que o porteiro Porteiro fica fica telefonando. Te incomoda, Você né? tem Te telefone incomoda, grande. mas... Então, eu nem vou no imóvel, Então, gente. o síndico ele já verificou, ele já viu que Uhum. você não está praticando nenhuma irregularidade. Senão você teria sido advertido ou, no mínimo, notificado. É. Você não foi, então está É que tudo também é nos aquilo, conformes. como você não mora lá, ela não está acostumada com o barulho. Aí, Sim, de repente, um né? barulhão. Então, o que você pode fazer, né? Que se fosse eu, avisaria, oi, tudo bem? Olha, hoje eu tô aqui, Isso. eu vou fazer uma reunião com a minha família, lá em cima. Quer participar papapá. e receber Isso, Comunicação, é Quer isso. receber o fogo? Chama ela, convida ela para Isso, participar. Vai que ela isso. tá mal-humorada, chega lá e... Nossa, fica, sério, né? e é naquele momento que sabe que a gente tá no Espírito Santo lá, né? Ah, Aí o telefone, sei. nossa, cara, teve uma É. vez que eu saí do sério, falei, não vamos continuar orando, É gente, vamos difícil, continuar. Tem que se Gente, espiritualizar olha, mais ainda. Espiritualizar mais ainda. Relação com pessoas em qualquer lugar, Qualquer ambiente ambiente. que seja, é complicado, né? Eu tenho onde eu moro, meus condomínios são casas antigas, então aquelas casas geminadinhas que são todas coladinhas uma Uma do na outro. outra, né? Apesar de ser assim, bem coladinha, não dá, você não consegue ouvir. Mas, na madrugada, teve o ano passado, minha filha teve um período que ela ficou muito doente. E ela teve os 2 tímpanos perfurados, enfim. Então, foi umas madrugadas, assim, bem complicadas. E tem uma das minhas vizinhas que já tem, acho que 90 anos. E aí, a minha filha chorava de madrugada e ela Uau. batia, Sério? se incomodar. O que a gente vai fazer? Não tem como, porque eu não podia falar pra minha filha parar de chorar, porque ela tava chorando. E também não tenho como falar pra ela que ela tá errada, porque também era uma Sim. madrugada. Sim. Mas tem que ter o bom senso. É o bom senso. E a comunicação. O que tem faltado muito nos condomínios é isso, a comunicação. Né? As pessoas não se conversam mais. Né? Então, elas têm que conversar mais. Nós é uma fase, explicamos né? pra É uma ela fase depois, e tal. aí ela ficou bem. Olha, a Luísa tá doente, ela tá passando desculpa se você tem ouvido os choros, tal. E ela... É o que Entendeu? acontecia Tranquilo, muito entendeu? Ai, na Entendeu? época da pandemia, essa questão do barulho, né? Porque as pessoas saíram do seu espaço de trabalho e foram para dentro da sua residência, dos condomínios residenciais. Aí tinha aquele conflito, né, de interesses. No horário permitido para fazer barulho, reformas, essas coisas, no residencial por exemplo, das 9 às 17. Aham. E a hora que todo mundo estava fazendo reunião, A essas coisas. psicóloga estava atendendo o Isso. paciente. E como que nessa você vai hora. proibir Verdade. um proprietário de fazer obra, que é o horário permitido, porque a psicóloga está querendo fazer uma reunião? Verdade. Isso que eu falo, diálogo, conversa. Aham. Vai lá e fala com a psicóloga, olha, eu vou fazer barulho aqui e tal, por Tal hora, favor. tal hora. Ou a psicóloga vai lá, olha, eu vou atender um cliente que realmente eu preciso de um silêncio. Vocês conseguem, né, parar durante 30 minutos, 1 hora? É isso que precisa. As pessoas Tem não têm jeito, tem não como têm fazer. conversar. É, eu tenho que me humilhar e pedir. Amigo, você já Eu tenho que ir lá. faça o seu lado Vou lá. cristão. É. Né? Mesmo certo, você vai lá. Entendeu? E é assim que vai. Sim, mas doutor, quais têm sido as maiores queixas que têm chegado para você? Maiores problemas que tem em condomínio barulho, vaga de garagem. Vaga de garagem é Sério? muito, sim. Outro item que tem muito também é nas férias, que agora a gente acabou de sair das férias, e na época da pandemia, eram as crianças nas áreas comuns. Fazendo barulho. Não necessariamente somente barulho, Só porque estando. existe uma legislação aqui em São Paulo, por exemplo, que você não pode deixar crianças menores de 10 anos Sozinho. desacompanhados do responsável. Ah, E as pessoas acham que o síndico, o condomínio, tem a obrigação de cuidar do seu filho somente porque está dentro daquele Da área limite do reservada, condomínio. E não é assim que funciona.
né? Então, esse é um dos problemas que tem aparecido bastante. As vagas de garagem, realmente, elas hoje, né, todo mundo tem carro, né? A maioria das pessoas. Não todo mundo, vamos generalizar, mas a maioria das pessoas Tem carro. tem carro. Né? E se não tem, aluga a sua vaga Sim. para outra pessoa. E realmente dá uma confusão isso. Dá uma confusão. Qual é a melhor forma para resolver isso? Primeiro, os proprietários eles têm que entender uma coisa. Existem dois tipos de vaga de garagem. A vaga privativa, que pertence à unidade mesmo, está escriturado na matrícula e tal, e tem aquela vaga que pertence ao condomínio, na área comum, e é sorteado. Ou você chega e vai parando onde você quer. O que acontece nessa privativa, por exemplo? As pessoas têm que entender que não é o condomínio, a vaga da sua unidade que tem que se adaptar ao seu carro. É o carro que tem que se adaptar à vaga. Porque normalmente tem a numeração da vaga, a PMG. Né? Vamos supor que a sua vaga é a P e a M. E você tem uma caminhonete. O condomínio tem que fazer alguma coisa por você? Claro que não. É você que tem que trocar de carro. Né? Você não vai trocar, né? Ou trocar de condomínio. Ou usa as duas vagas, né? Se for uma na frente da outra, você usa, ou se for do lado, né? E isso dá muito problema, que as pessoas acham que elas têm o direito de colocar qualquer carro dentro daquela vaga. Verdade. Né? Outra questão também é a questão também dos PCDs. Né? Pessoas com deficiências têm a vaga, têm prioridade, essas questões também normalmente dá uma polêmicazinha. Eu morava num apartamento e a minha vaga era maravilhosa, assim. Só que era comprada, né? Na época a vaga veio. Sim. E tinha um PCD lá no nosso prédio e ele pediu, olha, a gente não pode, eu te dou 2 vagas minhas e você me dá a sua vaga e a gente troca. E a gente falou, tudo bem, sem problema nenhum. E a gente fez um acordo, porque lá realmente era uma vaga muito espaçosa, que dava para descer com a cadeira de rodas. E, na verdade, a gente saiu ganhando, né? Porque uma vaga hoje, depende do metro quadrado, vale até 10 mil, enfim. Então, a gente acabou tendo essa questão, né? E aí, na verdade, a pessoa acabou ficando um tempo, depois desistiu. É isso que eu ia falar. Essa questão da vaga privativa mesmo, da unidade, tem essa questão. Hoje, aquele proprietário que negociou com você, ele é um PCD. Aí, esse daí vende para outra pessoa que não é mais. E aí, como é que fica? Então, foi mera liberalidade sua de fazer isso. Sim. A questão de vagas privativas nesse sentido, ela já vem. Então, o PCD ele tem que comprar um apartamento que tenha uma vaga Já assim. pensando nisso. Diferente daquela que eu falei da área comum. O condomínio tem que disponibilizar para os PCDs próximo aos elevadores. Uma coisa também que tem bastante, hoje alguns condomínios têm piscina, essas áreas. Muita gente chama o amiguinho, É o que chama... mais acontece. né? Ai, vamos pro final de semana na minha casa. E aí tem lugares que não pode levar. E isso realmente pode ser realmente falar, não pode só para quem mora. Tem que estar determinado no regulamento interno. Eu vou dar um exemplo, que eu não vou citar nomes, nada, que aconteceu esse final de semana no meu condomínio. Tá. E pro azar das pessoas, eu estava conversando com um amigo, não como síndico, eu estava lá na piscina mesmo conversando. De repente chegou o filho de um proprietário com 8 amiguinhos. Aí é demais. Aí é demais. Aí não dá, aí Se abusou. Ainda vai, né? Fecha o olho, finge que não tá vendo, mas 8. Aí o porteiro foi, nem fui eu que fui falar com as pessoas, o porteiro foi lá, alertou, falou, olha, não pode e tal, né? Vocês têm que se retirar. Houve uma advertência. Tá. Não saíram. Não saíram? Não saíram. Aí o porteiro ligou, interfonou, não saíram. Ixi. Então, que E eram adultos já? Não, Ou adolescentes. não, era adolescente. Tá. Qual que foi a nossa posição? Atitude. Multa. A gente notificou e multou. Ah, mas você multou direto? Não, a gente advertiu verbalmente 2 vezes, depois a gente notificou e multou. Entendi. Não. Então, depende do regulamento interno. No meu condomínio, e normalmente é assim, você pode levar 2 visitantes. Ah, legal, tem uma flexibilidade. Sim. Eu acho que É bom, até isso é bom. ou 2, eu acho que por que não? Às vezes você tem um sobrinho, né? Ali a tua irmã, Sim. acho que é legal, né? Tá Não tem visitando problema. você, não Pra custa 8, nada, né? Aí E já outra, vamos Mas falta assim, até bom isso que eu ia falar, o bom senso. Ainda se fosse 3, a gente ia fazer vista Fecha o grossa. olhinho ali. Agora Não, oito. tem 2 e tal. Aonde, né? Mas levou a 8. creche toda. Não, aí Levou a 8 creche não toda. dá, Levou a né? creche toda. Porque É. aí você deixa Mas- pra quem tá pagando o Aham. condomínio, de usufruir pra Exato, sair, né? exato. É Então verdade. acho que é uma É, coisa bom pertinente. senso. Mas, doutor, tem alguns condomínios, que é o caso desse condomínio que eu tenho apartamento lá no Rio de Janeiro, que para poder ir para a piscina, você tem que fazer exame médico.
E já foi-se o tempo que você fazia esse exame médico, né? Para você poder fazer uso da piscina, você tem que ser morador. Agora não, para poder, eu sendo morador do condomínio, eu tenho que fazer exame médico, porque só para poder estar apto a usar a piscina só debaixo do atestado médico. É viável isso? Continua isso? Eu já tentei bater de frente, é aquilo que eu não falei, sei o nunca que- participei de reunião do condomínio. Eu não sei o que está estipulado no regulamento interno. Mas vamos supor que esteja estipulado isso no condomínio. Quem faz essa fiscalização? E se ele está exigindo questões equiparadas a um clube de lazer, que não é o caso, vocês têm bombeiro salva-vida? Lá tem. Tem? Pior que tem. Eita, ó, quebrou minhas pernas agora. E Eu já agora usar esse não dá, argumento. E pior doutor. que tem dois, você acredita? Mas é Sério? grande lá o condomínio? Condomínio enorme. Tem muitas então acho que pessoas é por utilizando, acho que é por isso. isso, é. Então deve constar no regulamento interno, e se consta no regulamento interno, vocês podem. Por quê? Foi aprovado esse regulamento interno. Mas nada impede de vocês, como eu falei no início, que cada regulamento interno depende da necessidade do condomínio, e um condomínio é um ser assim vivo, ele vive em movimento e modificação de pessoas que integram o condomínio. Vocês podem fazer uma alteração e uma regulamentação desse regulamento interno, né? É chato porque, por exemplo... Você esquece às vezes, né? Não, Babi, olha, por exemplo, eu vou hoje, né? E suponhamos que o prazo de cada atestado é de 6 meses. Uhum. Aí eu participei lá da piscina, aí agora sei lá quando eu vou voltar no Rio de Janeiro de novo. Aí quando eu volto de novo, doutor, no Rio de Janeiro, já venceu o atestado médico. Mas tem uma pessoa que fica fiscalizando lá na entrada da piscina? Ou é biometria? Fica. Fica? A minha irmã Então é um morava clube mesmo. também. A minha irmã fica morava no fiscalizando condomínio tudo. clube Uhum. e realmente E tinha. na carteirinha, você tem uma carteirinha, que na carteirinha tá lá, ó, o prazo data. da validade sua. Aí eu tenho que fazer outro atestado. Não porque, gente, mas só que eu não paro aqui no Rio de Janeiro, que eu moro mesmo em Cuiabá. Aí eu falei assim, não, Renato, você vai ter que fazer tudo de novo. Aí Aí é é o que você complicado. falou, né, doutor? Tem o regulamento, Tem o regulamento, tem tem que que ser cumprir, seguido. porque às vezes também é muita gente. Então é É. mais por uma questão, às vezes, de saúde mesmo, né? Também. Agora aquilo que a Bárbara comentou, doutor, sobre a filha dela, né? Quando é criança que está chorando, é viável, a gente até que entende. E quando é o cachorro que fica latindo com a Isso, é abertura das verdade. portas, por exemplo, abriu a porta do elevador, aí o proprietário abriu a porta de casa, Isso Isso é bem é comum, direto. mas isso é E bem aí, comum como- nos condomínios também. como agir nessa situação? Então, tem casos e tem casos. Tem pets que, por exemplo, você tem o seu pet e tal, você sai para ir trabalhar, ele faz aquele tumultinho ali e tal, você Pronto, fechou a não é nada, porta, acabou. Ninguém se ouve mais nada. Verdade. Agora, existem pets que o proprietário fala, não, mas ele só late no comecinho e depois ele não faz mais nada. Não, ele fica. Eu já tive A gente tem casos que as pessoas filmam, que as pessoas gravam o ruído e tal, é o dia inteiro, E aí? raspando a porta, É, chorando isso e mesmo. tal. Aí a gente tem que notificar sim E tem o que retirar o proprietário. cachorro? Não necessariamente. Primeiramente, a gente orienta eles a fazer um Adestrar, adestramento, né? que é possível, né? Também hoje em dia o pet é como se fosse... É da família. É da família. Não tem como né? simplesmente, Tem que ele ter faz um- barulho, eu vou Tchau, descartar. vou- Não é é. assim. Então você consegue fazer o adestramento, você consegue conversar com os seus outros vizinhos, se você tem confiança de pegar durante um período da tarde ou da manhã e dar uma caminhada com ele. Existem formas de você minimizar. Agora, se não tomar nenhuma atitude e ficar lá importunando os vizinhos, aí cabe notificação e ainda cabe até uma medida mais drástica, judicializar e tal, né? Uau. Não tem muito o que fazer, né? Eu já tive um caso desse também. Meu vizinho da Você que frente. mora em condomínio de casa tem esses casos, não tem? Então, esses dias aconteceu algo muito engraçado. A Luísa era já mais fim de noite, eu tava fazendo uma caminhada e a minha filha sentou na porta da minha casa. E a porta estava aberta e nisso chegou um vizinho com um pitbull dele. Ele entrou na minha casa, o pitbull, Que e isso? só que ele é bonzinho, né? Mas Ah, a tá. minha filha assustou e começou a chorar e tudo. E aí ele pega o cachorro e não pegava, não conseguia pegar o cachorro. Foi aquele tumulto todo. E aí, na hora, né, meu marido ficou bravo, a gente ficou aquela coisa, porque ela assustou tudo, mas logo depois ele já bateu na minha porta, pediu desculpa, explicou, o cachorro é bonzinho, tudo tal.
Mas a gente pediu para ter um pouquinho mais de cuidado, porque também uma outra criança já tinha sido mordida por um outro cachorro lá também. Porque, então, assim, tem que ter. Só que lá nós temos um síndico, mas não é um síndico, é uma cor de cavalheiros, né? Entendi. Porque é um condomínio mais simples, assim. Então é difícil, porque às vezes acontece algumas coisas ali, Esses incidentes, né? parar na vaga do outro, e aí é E com aquela relação coisa. ao pet, que você falou de pets de grande e médio porte, você não, falando de condomínio vertical, Tá. né? Você não é obrigado, por exemplo, a descer carregado com o seu pet. Você não tem como obrigar a pessoa a carregar o seu pet para elevador, circular por no exemplo. elevador, nas áreas comuns. Você tem que obrigar a guia, né? E nesse caso de você aí, em condomínios normais assim também, o que pode ser exigido, dependendo do porte do cachorro, é a focinheira, tá? Mas hoje em dia tem cachorrinho Não, mas eu acho que se pequenininho que é pessoa- mais violento que Mas o acho que se a grandão, pessoa né? pelo menos pegar no colo e descer e direcionar o cachorro, porque o cachorrinho ele não sabe, né? Então, se pelo menos descer no colo, direcionar, colocar, não tem problema. Agora, desce, abre a porta, o cachorro vai querer explorar. É Isso verdade. é óbvio, né? E o doutor falou agora a respeito da focinheira, me trouxe à memória um pinte, né? Aqueles pequenininhos. É os pequenininhos. É, os Nossa, pequenininhos. Mas esses Vizinho são da minha os mãe. piores. muito barulhentos. Me escuta essa história, doutor. É vizinho da minha mãe e de porta assim. Aí eu tava saindo de boa, esperando o elevador. Aí veio a vizinha com o cachorrinho dela. Aí começou a latir. Daqui a pouco ele veio, deu uma mordida aqui no calcanhar. Tá brincando? Mordeu, cara. Aí eu fui com a perna assim pra trás. Falei, nossa, que dor. Porque os dentinhos dele é bem Afiadinho, fininho. fininho. A mulher não fez nada, não me pediu desculpa. Mas não vou E mentir, quando não, falarem porque alguma coisa, não vai vou utilizar. mentir. Mas ele é tão pequenininho, né? É. Não vou mentir, cara, mas nossa, eu fiquei com tanta raiva dela, cara, Não, pra ela tem não que ter pedir agido, não ter pelo feito menos nada. desculpa. Eu também já fui mordida dentro do meu condomínio também. A pessoa saiu, era um cachorro também médio, e ele saiu correndo atrás de mim e pegou Nossa. aqui na minha perna. E eu gritei na hora, porque eu tenho um pouco de medo de cachorro, já tinha, né? Depois piorou. E a pessoa falou, mas não morde, não sei o que, fica tranquila que ela não tem raiva, não sei o que e tal. Eu falei, mas não, tudo bem, mas você precisa segurar, né? Então, assim, são várias coisas. Morar no condomínio, gente, a primeira palavra que eu digo pra você, tenha paciência. É isso. Porque a gente tem que dividir o É espaço isso. com mais pessoas. O seu direito, eu falo sempre, termina quando começa o do próximo. Sempre. E Exatamente. não, em condomínio, as pessoas, infelizmente, elas pensam somente no seu próprio umbigo, né? Incrível. verdade. Não, é E verdade. nesses casos, qual que seria a minha atitude? Assim como aconteceu comigo, de mordida de um vizinho, de um pet de um vizinho, poderia acontecer com a sua filha, Aham. de um pitbull ter mordido a filha dela. Qual que é a nossa atitude quando acontece esses incidentes? com Primeira pet coisa, dentro quando do acontece condomínio? qualquer tipo de incidente dentro do condomínio, deve ter um livro de ocorrências. Vai lá e relata a ocorrência. Ok. Aí o síndico ele vai, né, dar prosseguimento naquela reclamação, naquela anotação ali, se for o caso vai advertir, ele vai multar, ele vai notificar, né? Esse o que deve ser feito, anotar o fato no livro de ocorrência. Caso não tenha, como no meu caso, né, no meu condomínio lá, que é super simples, tem que ser na base Eu do nem papo sei. mesmo. Eu não vou nem falar, porque eu do nunca grupo participei. do WhatsApp, tem que ser aquela Grupo de coisa. WhatsApp é um Grupo de problema. WhatsApp é um em problema, condomínio né, também. doutor? É melhor nem participar. Não, deve ter o grupo de WhatsApp também em condomínios, mas assim, no meu entendimento, eu acho assim, que o grupo de WhatsApp é mero informativo e para ter comunicação, não bate-boca e debate. Tá. O debate é na Assembleia. Eu acho que o grupo de WhatsApp ele deve ser regulamentado internamente e o único que passa e presta informação é o síndico. Não tem que dar liberdade da outra. Se você dá liberdade, você vai falar uma coisa, você vai falar outra coisa, verdade. aí tumultua e ninguém resolve nada e só gera mais conflito. Então, não é mais legal. informativo ali. Isso, Aí se isso. tiver o contato da pessoa que quer falar, você isso. coloca lá. Eu acho que é bem legal. É legal, por um lado, porque, olha, você conhece muita gente, por exemplo, na pandemia, vendeu os seus serviços, Verdade. né? Vendeu o bolo, vendeu isso, aquilo. É muito legal nesse Sim. aspecto, porque você consegue também fazer um networking ali, né? Às Sim. vezes tem um vizinho seu que você nem sabe o que ele faz, às vezes é uma pessoa que pode agregar
no seu trabalho, na sua vida, né? Então isso também é legal. verdade. Mas seria um grupo de WhatsApp de moradores, Demoradores, não do né? condomínio. Não do É condomínio. É isso, Aham. existe essa diferença. Verdade. Perfeito. Agora, doutor, a pergunta como que é aquela para a gente finalizar. Uma vez que a pessoa deixa de pagar, vou botar aí, 6 Taxa meses. condominial. 6 meses de condomínio. Eu conheço uma pessoa que ficou 1 ano sem pagar, ela não perdeu o imóvel. A pessoa perde o imóvel, não Perde o imóvel, mas depende também de como está sendo feita essa gestão condominial, né? O síndico, a administradora, o jurídico, né? Eu entendo assim, passou de 30 dias, né? Deixa com a administradora. No 31º dia já tem que partir para o jurídico e deve ser começar a fazer a cobrança Nossa, extrajudicial. doutor, mas é assim, muito rigoroso já. Né? Aquele conta de luz, deixou de pagar o mês, já corta. Mas ó, eu vou explicar para você o porquê que eu penso dessa forma. Porque assim, o condomínio não tem fins lucrativos, não é nada. É feita uma previsão orçamentária. O que é a previsão orçamentária? Você tem a despesa, você vai levantar a receita. Vamos dar um exemplo básico. Vai, R$1.000 de despesa, você tem que arrecadar dos moradores R$1.000. A partir do momento que 2 pessoas já não contribuem com a cota, como é já que não você vai chega lá. pagar os funcionários? É. Como é que você vai pagar as contas de consumo? Entendi. Entendeu? Então eu acho assim, mas 30 dias? Não, 30 dias já vai dar um trabalho enorme no fluxo de caixa do condomínio. Imagina. E o que acontece nos condomínios hoje em dia também? Depende do condomínio. Eles deixam a cota condominial para segundo plano, esquecendo que tem essa despesa a ser paga, suportada pelo condomínio, né? E por que eles deixam para segundo plano? Normalmente, enquanto não vai para o jurídico, qual que é a taxa que você tem que pagar a mais? É 2% de multa e 1% de juros. Então são 3% ao mês. Aí você tem aquelas prioridades, você tem a sua cartão de crédito, financiamento. Vamos supor o cartão de crédito, 10%, 15%. Poxa, por que eu vou pagar o meu condomínio hoje, que eu Da tenho taxa. 3% para pagar, se eu tenho que pagar o condomínio, o cartão de crédito, que é 10%. Verdade. Então vai postergando. E como que faz para pagar as despesas do condomínio? Verdade, entendi. É negociável? Dá para negociar se você tiver... Você consegue unicamente parcelar o débito. Você dar desconto, você não pode. Por que você não pode dar desconto? Por esse Seria mesmo injusto, motivo. né? Não, além de Entendi. injusto, é esse mesmo motivo que eu falei. Você já tem uma despesa de R$1.000. Se você vai dar um desconto, vai de R$100 para você vai adianta, arrecadar 900. E esses 100, quem que vai pagar? Entendi. Entende? É, Então tem viável. que ser justo Verdade. mesmo. Entendeu? Não tem jeito. A gente Cada acha assim, dia que passa- advogado, ele quer cobrar. Não é. É que Eu tem que entendi, pagar as é viável. despesas do condomínio. Cada dia que passa, os condomínios estão mais caros mesmo, né? A gente sabe que tudo subiu, né? Tudo. Luz, água, funcionários. Mas tudo né? depende do conforto que você quer também. É verdade. É. Quanto mais É viável. conforto e mais área de lazer, mais jeito, você né? vai aumentar. O meu é 890 que eu pago. Olha, tá bom barato, preço. então. Barato, Tá hein? barato? Tá Para, doutor. barato, eu queria tá estar pagando barato. Tá barato. Lá no Rio Não, tá doutor, barato, hein? 890? Eu pago R$70, então. Ganhei. Você paga Baba 70? Baby. Porque eu só tenho o portão eletrônico. Delícia. Doutor, obrigada. Eu que Quero te agradeço. agradecer. Obrigado, obrigado. Passa os seus contatos pra gente. Quem tiver Obrigado. alguma dúvida a mais, né? Quiser uma orientação. Quem quiser pode seguir o nosso escritório no Instagram, é @yukiadvogados. E o telefone é o 2091-0683, WhatsApp fixo. Muito bom! É isso A gente vai para um break rapidinho e a gente já volta, tá bom? Não sai daí não, que só tá começando. E paga o condomínio. É bom. Tem que pagar, não adianta. É isso aí. Obrigada, Obrigado, doutor. viu? Obrigado. Obrigada.